Sou Marcelo Paiva, advogado especializado em planejamento patrimonial da família, e eu estou aqui hoje para responder algumas perguntas. Antes de mais nada, holding familiar é um termo que a gente ouve por aí, mas o que ela faz de diferente de uma empresa comum ou de um testamento? Holding familiar não é uma empresa, né? Essa é a primeira diferença. Holding familiar é um sistema que a gente usa para que a gente possa proteger os bens da família e também as empresas. Cada indivíduo vai ter a sua holding estruturada de acordo com as necessidades que ele tenha. Uma célula, duas células, três células, várias células, e umas interligadas às outras, para que possa haver uma comunicação eficaz do sistema entre elas. Tudo legal, tudo baseado em legislação em vigor no país. Voltando à pergunta, o que ela faz diferente de uma empresa comum? Ela não é uma empresa comum, é uma empresa de participação que não faz nada. Ela é criada só para ser um cofre, para manter ali dentro o patrimônio da família. O que ela tem de diferente de um testamento? O testamento, na verdade, é o mais obsoleto instrumento que a gente tem dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ele não vai impedir que o inventário aconteça. Você vai precisar abrir o inventário para fazer cumprir o testamento. Além disso, ele não traz nenhuma economia financeira nesse processo todo. Você vai precisar pagar todos os impostos como inventário comum. Na holding, não. Na holding, a situação é completamente diferente. Você já faz a transferência das propriedades em vida. O que você faz ali é instituir regras e institutos jurídicos para que você continue, apesar da propriedade já estar com seus filhos, você continue na administração e no controle de tudo. Eu, como empresário, já tenho uma empresa rodando, imóveis e um patrimônio acumulado. Para que eu ia querer uma holding familiar? Você não vai querer para nada. Você não vai se beneficiar em nada. Seus filhos é que serão os grandes beneficiados da holding, porque o inventário é uma maldição na vida do brasileiro. Além de você fazer com que seus filhos não passem pelo horror do inventário, que eles não sejam rebaixados de classe social, além disso, você vai ter uma ferramenta espetacular para poder economizar impostos, para poder organizar e para poder administrar seus bens em vida. Muitos empreendedores como eu pensam em proteger o que construíram com suor. Como a holding ajuda a blindar o patrimônio, seja da empresa ou da família? Eu não gosto desse termo blindar, né? Porque a blindagem ela traz embutida a ideia de que nada vai atingir a partir dali o patrimônio da família. E não é bem assim. Por quê? Porque a holding não se presta a fraudes, a esconder patrimônios, enfim, a fazer nada de que não seja legal. Se eventualmente alguém conseguiu alguma coisa através de fraude e colocar isso dentro da holding, isso coloca em risco todo o sistema, de tal forma que você pode partir e nada daquilo que você planejou pode ser implementado depois da sua morte. E aí ela não adianta nada. Então, a holding não blinda patrimônio, ela protege, o que é bem diferente, são conceitos completamente diferentes. Proteção de patrimônio traz a ideia embutida de que são patrimônios exatamente como você falou na pergunta, conseguidos com muito suor, conseguidos com muito trabalho, conseguidos com muita renúncia. E aí sim, a holding tem um papel fundamental nisso. E na questão de impostos? Sei que herança pode pesar no bolso dos filhos. A holding familiar resolve isso? Como? Sim, resolve, de várias formas. Em primeiro lugar, ele economiza em vida ainda. Se eventualmente você tem imóveis alugados, alguns tipos de empresas onde as alíquotas podem ser melhoradas e tudo mais, ela de início já te traz uma baita economia. Por exemplo, aluguéis, você sai já dos 27,5% do imposto de renda, você cai para 11%. Só aí você vê quanto é que você vai ter de ganho real para impostos em comparação com o inventário. Base de cálculo e alíquotas são completamente diferentes. Então, você tem uma economia brutal nisso, de tal forma que a economia pode chegar até 90% do que você gastaria no inventário.
Se eu tenho uma empresa com sócios ou até familiar, dá para usar a holding para organizar tudo ou ela é só para os meus bens pessoais? Não, dá para usar a holding para organizar tudo, com sócios e com a família. Se você hoje em dia tem uma empresa, por exemplo, você vai deixar de ser empresa, você vai deixar de ser sócio da empresa e você vai ter cotas da empresa futura que será sócio dessa sua empresa atual. E com a família, a mesma coisa. Na verdade, os bens saem do CPF e entram para o CNPJ de empresas novas e sem passado que a gente cria. É o que a gente chama de institucionalização do patrimônio. Digamos que eu tenha 2 filhos, um que toca o negócio comigo e outro que não quer saber disso. Como a holding me ajuda a planejar o futuro deles? De várias maneiras. Em primeiro lugar, você vai ter a certeza de que o que você tem hoje vai passar para eles sem que o Estado coma uma parte disso. Já é um baita planejamento familiar, né? Até porque o Estado pode levar até 40% que você tenha. Então, faz as contas aí na cabeça e vê quanto é que dá 40%. Isso tudo pode ir de custo do inventário. Nem tudo vai para o Estado, mas o custo total da holding é esse. Com relação aos filhos, a gente tem que sempre fazer a diferenciação da vontade e do que é possível juridicamente, né? Você pode, sim, beneficiar um dos filhos, por exemplo, que trabalha com você, em detrimento de outro que não quer nada, ou beneficiar um filho que efetivamente precise, um filho com algum tipo de problema, mas você tem sempre que respeitar o que a gente chama de legítima. É aqueles 50% que são inegociáveis na herança. Você tem 50% livres para você poder fazer o que você quiser. Chama-se de metade disponível. E os 50% da legítima que a gente tem que dividir com todos os seus herdeiros necessários. Respeitando isso, a gente pode fazer a programação que for e o direcionamento que a gente achar que deve ser melhor dentro da holding. Ou seja, você pode distribuir o restante do percentual da forma que você quiser entre os filhos. Sim, entre os filhos, um pode ficar com um percentual maior ou para fora, sem problema nenhum, para qualquer outra pessoa que seja um herdeiro, seja um sobrinho, uma sobrinha, um irmão querido, enfim, uma pessoa que necessite, um lar de idosos, uma instituição contra o câncer. A gente pode ter muita coisa que a gente pode fazer dentro disso. Como empresário, eu gosto de ter o controle das coisas. A holding me dá mais autonomia ou acaba me amarrando em regras? Não, ela te dá mais autonomia porque através dela você vai poder movimentar teu patrimônio dentro das empresas. Quando a gente faz a institucionalização do patrimônio, é justamente para que a empresa cofre possa ter a autonomia para que ela faça o que ela quiser. E o que ela quer é a tua vontade sempre, né? É você que manda nela, apesar da propriedade ser dos filhos. No mundo dos negócios, a gente precisa de agilidade. Dá para adaptar a holding ao tamanho do meu patrimônio ou ela é um modelo pronto? Não, ela é personalíssima. Não existe uma holding igual a outra. Para cada pessoa existe uma holding diferente, com acordos entre sócios diferentes. Pode ser até que a estrutura seja a mesma, mas certamente o que estará escrito nos contratos ou nos acordos de sócios será diferente. Porque as estruturas sociais são diferentes, as estruturas familiares são diferentes, as estruturas empresariais são personalíssimas. Então, cada holding vai definir o mundo individual de cada um. Todo empreendedor pensa em crescer o patrimônio e passar o bastão um dia. Como a holding facilita essa transição para os herdeiros sem dor de cabeça? Então, João é dono de um imóvel. Aí a gente pega esse imóvel e coloca dentro de um cofre. João passou a não ser dono mais do imóvel. João é dono do cofre. João antigamente tinha a propriedade do imóvel. Hoje ele tem as cotas do cofre, que é dono do imóvel. E durante esse processo, o que a gente faz? A gente transfere a propriedade das cotas para os filhos, com uma barreira de proteção para que João continue com todo o controle das chaves do cofre. Controle, organização, proteção, administração, tudo fica sob a égide das vontades de João. Então, como é que ela facilita a proteção? Porque existem gatilhos nesse sistema de que quando João partir, as chaves do cofre
ficam em cima da mesa. O filho designado vai lá e vai pegar as chaves e vai continuar tocando o cofre como se o João estivesse aqui. Vai mudar. As chaves mudarão de mão quando o João partir, ou quando ele quiser. Com tudo pré-determinado, com tudo pago, sem despesa e sem nenhuma burocracia. Se eu quiser botar a mão na massa, qual é o primeiro movimento? Já saio contratando alguém ou preciso estudar mais o meu caso antes? Já sai contratando alguém ontem, porque tudo pode mudar no país e a gente está com uma reforma tributária em andamento de implementação, portanto, contrate alguém ontem. Agora, não contrate qualquer um, contrate alguém que entenda do assunto, que vai fazer uma coisa com segurança, para que você possa chegar lá na frente com tranquilidade e todo o sistema servir ao que ele se propõe, que é trazer segurança patrimonial, perpetuação patrimonial, porque ele pode passar de gerações em gerações, e custo reduzido. Então, se você tiver um profissional que entenda do assunto por trás, melhor dos mundos. O primeiro passo para você fazer isso é uma sessão de viabilidade com o profissional que vai te assistir. Ele vai te dar, vai colher informações ali para poder dizer que se você está ou não apto a ter uma holding e tendo qual o sistema que vai melhor te atender. Partindo desses pressupostos, é montar a holding. E isso, só com a sessão de viabilidade, é o primeiro passo aí. Considerando a nossa insegurança jurídica no país, qual a segurança que eu tenho de que a holding pode dar certo? O Brasil é signatário de vários acordos internacionais e isso garante uma lisura no processo. Dentre elas, do ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele feito e acabado dentro da vigência de uma mesma lei. Então, ainda que a lei seja mudada amanhã, se a gente faz a holding hoje e ela está dentro dos parâmetros legais de hoje, ela vai valer para sempre, independente da lei da manhã. O risco de morte, nesse caso, especificamente com relação à holding, se ela não tiver finalizada, a gente precisa fazer um inventário, simples assim. Quem tem CPF, herdeiros e bens, se em caso de não ter uma holding familiar, a gente precisa fazer um inventário. Agora, durante todo o processo, isso não é uma insegurança, né? Isso é um risco a que todos nós estamos sujeitos. Mas fora isso, não há problema nenhum. A gente, finalizando todo o processo da holding, ela passa a valer e a morte passa a ser um momento muito doloroso para quem fica, mas quem vai com a certeza de que fez o melhor para os seus filhos e para os seus herdeiros. Porque isso antigamente era restrito aos grandes empresários que podiam pagar bancas de advocacias muito caras. Isso hoje em dia está mais difundido e a internet trouxe uma liberdade para a gente que podemos falar e conversar isso aqui dessa maneira mais prática. E barateou muito o processo. De empresário para empresário, qual conselho você daria? Faça a holding ontem, não deixe seus filhos passarem pelo horror do inventário.